Hoje no canal do Traverso a gente vai conversar com o Mateu, da banda Francisco é Lombre. A gente vai falar um pouco sobre o novo álbum, Casa Francisco, o reality show, Casa Francisco, sobre os shows, o Rock in Rio, música e muito mais. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pra entrevista. Vocês acabaram de lançar o álbum Casa Francisco. E vocês tiveram reality, Casa Francisco, mostrou um pouco mais da banda, vocês mostraram como é que foi um pouco dessa criação. Eu queria saber de onde é que veio essa ideia para o reality. A Francisco tem o histórico de sempre lançar videoclipes de uma grande produção, com uma narrativa e clipes muito massa. Eu adoro quando eu entro na página da própria Francisco para ver os clipes, eu penso, nossa, que trabalhão que a gente, né, investiu. É muito massa isso. Mas assim, para esse disco, a gente queria fazer algo diferente, não cair na mesmice, sabe? Porque a gente estava percebendo que a gente estava investindo muito tempo, muito trabalho, muito dinheiro também, assim, nos clipes, e a gente não estava sentindo a devolutiva que a gente queria, assim. Então a gente pensou, putz, como que a gente pode fazer uma estratégia diferente, saca? Ocupando as plataformas que temos, como que podemos fazer uma estratégia diferente? A gente pensou, vamos ocupar todo esse tempo, esse trabalho, esse dinheiro, esse esforço, essas parcerias, vamos ocupar isso com uma nova estratégia e vamos fazer uma coisa que a gente vai curtir muito o dia a dia. Se os lançamentos em 2021 estão durando uma semana, né? Então vamos aproveitar muito essa semana de lançamento, ou esse mês de lançamento. Vamos fazer nosso reality, vamos se juntar, vamos fazer uma programação extensa e também, assim, por um lado, para nós mesmos, porque, putz, a gente está aproveitando muito, a gente está tocando todos os nossos discos, né? A gente tocou todos os nossos discos, a gente tocou várias músicas que não tocávamos faz tempo, fizemos homenagem a vários artistas. E além disso, também foi muito estratégico, porque a gente conseguiu engajar muito o nosso público durante esse lançamento. E eu acho que foi o lançamento que talvez mais criou uma intimidade com o nosso público por causa desse convite a entrar na nossa casa. Né? Então veio dessa ideia e assim, pra gente já é um sucesso, porque é uma história que nunca esqueceremos. Não, muito legal. E, de fato, é como se a banda estivesse na casa dos fãs. Então, até a conexão, tanto de vocês quanto dos próprios fãs, fica bem legal. É isso, abrir os bastidores, porque a galera tá acostumada a nos ver nos shows ou nos clipes, onde é ou um espetáculo ou uma Uber produção, que é legal também. Mas se a gente tá cansado, se todos estão cansados de redes sociais, que são um puro recorte de uma selfie, a gente queria convidar para o bastidor, né? Como que a gente constrói esse show de Casa Francisco? Como que se constrói o espetáculo? Como que se constrói as ideias, os ideais atrás de cada clipe? Acho que esse processo, esse entrar em casa, que é o que a gente está fazendo justamente agora, é uma coisa que acho que aprendemos muito com tempos pandêmicos, com trabalho em casa, com trabalho de quarentena, com home office, e tem muito ainda a ser trabalhado, assim, eu acho. Eu acho maravilhoso quebrar essa quarta parede, quebrar o espetáculo. Seja todo mundo muito bem-vindo aqui à estreia da Casa Francisco, o reality da Francisco, onde vocês vão poder nos acompanhar nos próximos 20 dias. E tudo isso para, no final das contas, lançar nosso disco novo, que chama Casa Francisco, que é uma das coisas mais bonitas que a gente já fez. Eu queria saber quais foram as inspirações para o álbum Casa Francisco. Tanto na questão visual, porque vocês trabalham bastante, como você falou, nos clipes. Não é só uma música, tem todo um trabalho visual e com forte simbologia. E eu queria saber quais foram as inspirações, tanto visual, tanto de composição e de sonoridade. Claro que a gente tem referências, por exemplo, na parte visual, estética, assim, o conceito estético, que vai tanto para a estética do som quanto estético mesmo, assim, a gente se inspirou muito num documentário que sempre nos compararam desde o início da banda, que é o Novos Baianos Futebol Clube, que é essa ideia de uma comunidade, né, dessa troca viva entre pessoas que estão trabalhando, vivendo, comendo, cagando, brigando, acordando, fazendo exercício, fazendo festa juntos o tempo todo. Então tem essa referência, assim,
que tá tanto no visual, mas também tá no som, essa referência. Quando você ouve Casa Francisco, é um disco que só a gente poderia fazer, né? E no sentido do som, a gente se inspirou em alguns artistas que a gente gosta muito, a Academia da Berlinda, Manu Chao, a gente se inspirou também em Gilsons, mas eu acho que a nossa ideia com o som foi muito diferente de outras ideias, assim, de antes. A gente cansou desse tema que tem, que é essa vontade de furar bolha com uma música, sabe? Vamos fazer uma música pop para furar bolha. A gente já tentou fazer, já se divertimos fazendo, falhamos todas as vezes, mas tudo bem, foi interessante, foi um estudo. Mas a real é que a gente pensou, vamos parar de tentar furar a bolha e vamos fazer um disco que comunique com a nossa bolha, com o nosso público. O que é Francisco Elombre para as pessoas que vieram seguir as nossas páginas, que vieram comprar ingresso no nosso show, que vieram dar play nas nossas músicas? O que é Francisco Elombre para essas pessoas? E vamos entregar isso muito bem feito e fazer o que a gente melhor sabe fazer. Então, a nossa referência foi meio que pensar, o que é Francisco Elombre? É latinidade? É músicas catárticas? É músicas cantadas em cor? É músicas com mensagem social? Vamos fazer tudo isso ao máximo e que a pessoa escute o disco e já imagine a gente tocando. Então, eu acho que é isso que dá para fazer, dá para sentir ouvindo o disco que a gente acabou de lançar. A gente, é Casa Francisco. É muito legal o que tu falou em relação ao Novos Baianos, né? De ser uma inspiração. E, de fato, tanto em relação, não é só uma banda, tem toda uma ideia de comunidade. E, assim, particularmente, é uma das minhas bandas brasileiras favoritas. Eu amo Novos Baianos e eu amo o Novos Baianos Futebol Clube. Então, o documentário, no caso. Então, assim, é muito legal isso. E, realmente, eu cheguei a assistir alguns episódios, ainda não vi todos, do Casa Francisco. E tem isso, é uma conexão. Não é só uma música que você ouve, é muito mais do que isso. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque música é troca. Tanto troca de quem canta, quanto de quem ouve, e a gente sabe disso. Então, assim, muito legal, e eu achei muito legal essa referência. Bom, vocês lançaram do dia 6 pro dia 7 Se Não Fosse Por Ontem, que foi uma parceria com o Rubel. Como é que foi lançar essa música durante o reality? Porque, como você falou, é uma conexão maior. Então, é sentir como é que as pessoas estão dando um retorno, falando sobre a música. E também vocês comentaram no episódio do dia 6, da Casa Francisco, sobre o significado dessa música. E pelo menos eu achei muito importante, interessante, principalmente no momento que agora a gente sabe que é meio complicado as relações, tá meio complicado conviver com amigo, com todo mundo. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. O ano passado, a gente perdeu um amigo ultra querido para toda a banda, e não só para nossa banda, mas para muitas bandas amigas, uma pessoa que conectou muita gente, conectou muito a cena brasileira, trabalhou muito, sempre atrás dos bastidores, mas uma pessoa muito querida, muito importante, que a gente já morou junto, a gente já teve turnês juntos, ele sempre estava presente. Ele faleceu, o Emílio. Não foi de Covid, mas foi por conta da pandemia, assim, pelo o estresse, o abarrotamento da situação toda dos hospitais, também da sociedade. E uma frase que a mãe dele falou pra gente, falou pro Sebastião em específico, foi aproveite o hoje, né? Aproveite, não deixe de amar e ser amado, né? Não deixe para amanhã porque nunca se sabe. Ela falou, então essa música veio nesse sentido, de aproveitar o hoje, em dedicação ao Emílio, que foi um grande conector, muito importante e decisivo para a nossa vida. E a gente, fazendo essa música, a gente percebeu que, assim, ela tinha um significado para além de para nós. E por isso que, das várias músicas que a gente fez para esse disco, a gente escolheu ela. Porque a gente está vivendo, assim, um sentimento pós-traumático, de pós-guerra, sabe? Coletivo. No sentido de um luto coletivo muito intenso. Quanta gente não perdeu alguém, e não, você talvez não precisou ter perdido alguém você mesmo, mas você sabe quanta gente perdeu, e você sabe o sentimento que tá rolando agora, de onde parece que é tanta coisa acontecendo que nem deu tempo de viver aquele luto. E aquele dia que a gente lançou Se Não Fosse Por Ontem, a gente contou essa história, a gente tocou juntos a música, sentimos tudo juntos isso, e começamos a receber um monte de comentário de pessoas que estavam conseguindo acessar um pouquinho desse luto enterrado,
né, pelo estresse do dia a dia de uma pandemia, e colocar para fora essas emoções, assim, e a gente faz música para comover e para comunicar. É isso, então parece que a gente conseguiu fazer exatamente o que a gente queria naquele dia e ainda todos esses outros dias. E a gente fechou a Casa Francisca naquele dia e rolou um choro coletivo intensíssimo de um monte de gente que tinha perdido gente há pouco tempo, e não só isso, de pessoas emocionadas de poderem abraçar alguém que perdeu alguém durante essa pandemia. Quanta gente não perdeu alguém que eu queria abraçar e não pôde, sabe? Eu quis ser abraçado e não pude ser. Então, gerou um momento catártico, porque a gente tinha perdido muito nos últimos dias, foi muito importante para nós, e ficamos muito emocionados. Foi muito bonito pra gente. Todo hoje vira ontem, mais cedo do que se espera. Desfrutar cada momento, quase mais desacelere. Se não fosse por ontem. De fato, é uma música muito forte, é uma música muito bonita. E como você falou, não necessariamente perder alguém por Covid, mas a gente está numa situação muito complicada, em diversos fatores, seja da pandemia ou seja político, e é desgastante. A gente sabe que o desgaste mental também torna isso tudo muito estressante. Então, assim, mais uma vez, parabéns pela música. Eu achei linda, eu achei super emocionante e que ajude outras pessoas também, né? Sim. Acho que é para isso que a gente faz música, né? Para a música também ter seus próprios pés e aí chegar nas pessoas que chegar. Assim, a gente sentiu isso muito com várias músicas nossas, com Tempo Samorada, Triste Locomar, Bolsonaro, Tá com Dólar, que as músicas andaram sozinhas, sem necessariamente levar o nome Francisco Elombre. É o significado da música, é a mensagem da música que andou e comoveu e fez a sua parada, fez a sua função social como arte, sabe? Isso é legal entender também, né? Que quando você escreve uma música, você materializa ela, não é só para ti mais. É para outras pessoas que vão ter sua própria relação. As vozes, às vezes, têm entendimento completamente diferente do que o nosso da música, mas tá super válido. É por isso que a gente publica ela. Todo hoje vira ontem, mais cedo do que se espera. Desfrutar cada momento, quase mais desacelere. Se não fosse por ontem. Inclusive, o parabéns pelo clipe de Tá com Dólar. Eu achei simplesmente genial. Tanto o clipe, quanto a ideia, quanto a música. E, assim, puxando um pouco para a política, a música Bolsonaro é de 2016, né? Sim. Nunca esteve tão atual. Acho que nem vocês imaginavam que ela estaria tão atual em 2021 de forma tão triste e complicada. Não tinha como saber. A gente via uma onda de ódio que estava muito manifestado num deputado que era um bosta e sempre seria um bosta, sempre será um bosta, mas que a gente nunca imaginava que seria uma bosta tão almejada por tanta gente, na real, tão ouvida, infelizmente. E a gente nunca imaginava que, anos depois, esse bosta ia ser o presidente do país, ia ter tanta atenção. A gente, em muitos tempos, pensou, putz, será que a gente devia parar de tocar essa música? Porque tá crescendo. Será que a gente tá dando essa atenção? Será que foi certo fazer essa música? Essa reflexão acho que a gente sempre vai ter. Não vai ser uma resposta que nunca vai ser certamente respondida, assim. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente fala, cara, esse bosta tá em declínio. Agora é o momento de estar cantando essa música, tanto é que a gente está querendo cantar essa música, e é muito legal ver nas manifestações colocarem isso, nos panelaços colocarem essa música, porque é momento de falar a nossa opinião sobre essa pessoa, que não é só essa pessoa, na verdade, é uma mentalidade de ódio à vida, é uma mentalidade de descaso e de genocídio que tem que ser colocada no seu lugar como uma parte lamentável da história da nossa sociedade, do nosso mundo, assim, e acho que essa música faz isso, né? A arte tem um papel muito importante, citando a Nina Simone, de marcar sua época, né? De falar sobre sua época. E acho que essa música é um pouco sobre isso. Bolsonaro não é só sobre um presidente ou um deputado, é sobre uma mentalidade. Já não sei se bate bem. Se é um fascista é concedido cargo alto e voz viril, vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio. Em 2019 vocês se apresentaram no Rock in Rio. E como sempre vocês fazem, como realmente deve ser, vocês colocaram bastante política, vocês
se manifestaram. Sim. E, poxa, tocar no Rock in Rio é um festival enorme. Eu queria É. saber como é que foi essa sensação para vocês. Um pouco desacreditados, sabe? Porque um palco, um festival grande assim, como o Rock in Rio, é um marco. É um marco de que o trabalho que a gente faz chegou no nível de impacto das pessoas que nos impactaram para a gente querer fazer esse trabalho, sabe? Então, quantos shows a gente já não ouviu falar ou fala, shows marcantes, que alguém fez algo muito marcante no palco do Rock in Rio. Daquele show do Lenny Kravitz, ou do Faith No More, ou do... sei lá, tem um monte de show que algo muito impactante aconteceu, a gente lembra aquilo como um marco muito, muito legal. E, pô, e a Francisco fez exatamente isso, sabe? Fez um show muito marcante, que rolou uma parada muito marcante, que teve repercussão muito marcante. Então, tipo, a ideia é de, caraca, estamos marcando agora, impactando agora as pessoas que vão fazer isso nos próximos anos. E isso é muito legal, é parte do ciclo da profissão da música, da arte, né? A gente ficou desacreditado, além de que, né, tá num camarim absurdo, vendo uns shows absurdos no line-up com Red Hot Chili Peppers, Panic! At the Disco, com um monte de banda incrível. Tocamos com a Dona Ornette aquele dia, com o Lucas Estrela, tocamos com o Emicida, tocamos com a ZBI. Cara, foi inacreditável, inacreditável. Muito massa. Muito massa. Rolaram perseguições políticas no dia lá, que eu não posso comentar muito, assim. Então, tipo, várias emoções aconteceram. Mas fica como um marco de um dos dias mais incríveis da história da Francisco, sem dúvida. O fascismo pegando fogo! O fascismo pegando fogo! O fascismo pegando fogo! Pula pra cá! Pula pra cá! Bom, por enquanto a gente ainda está em pandemia. E eu imagino que para vocês está sendo complicado não fazer show em diversas questões, mas com certeza em não ter o público próximo deve afetar bastante. Como é que estão as expectativas para quando tudo isso acabar, para ter o contato direto com o público? A gente já começou a marcar show. Já começamos a marcar, obviamente ainda não estamos tocando, mas já estamos marcando. Tá começando a se abrir as agendas, tô vendo uma movimentação legal de galera querendo criar situações favoráveis para ter um show. Então estamos começando a marcar, vamos nessa. Claro que sempre respeitando o nível enfim, de nível pandêmico da situação, né? Sempre as casas de show, com distanciamento, com máscara. Mas que delícia voltar a tocar show, que massa, parece uma coisa que nunca mais ia acontecer, sabe? Até por um tempo eu fechei a cabeça a ideia de que isso era possível, porque pensei, se não voltar, não voltou, é isso, né? Vamos pensar de outra maneira. Só que, nossa, que tesão poder voltar, assim. Agora, cada vez que a gente faz uma live, eu penso, nossa, legal, pode ser que essa aqui seja a última. Que massa! Pode ser que a próxima seja com pessoas. Estamos animado para rodar com Casa Francisco. Eu acho muito legal a gente pensar agora nos shows, que durante esses 2 anos de pandemia, a arte independente foi sucateada, assim, não só pelo governo, mas pela situação pandêmica e ainda mais pelos dois ao mesmo tempo, né? E assim, e quando eu digo isso, eu não tô falando de mim, nem da Francisco, eu tô falando das casas de show, e eu não tô falando das casas de show de São Paulo, tô falando do circuito de casas de show dos interiores do Brasil, os circuitos que estão fora do eixo, assim, que não existe cena do independente, não existem artistas do independente, se não existir um circuito cultural, se não vai ter gente colando nos festivais massivos, se não existem as casas de show que estão juntando 100, 150, 200, 600 mil pessoas nos interiores, também nas capitais, mas fora desses lugares de estrelato, não existe. Isso, se não tiver isso cultivado. E agora a gente está no momento onde essas casas de show, que provavelmente já estavam endividadas, porque é super difícil manter uma casa de show, não existem mais. Então, a gente não pode acreditar que vai voltar do jeito que era antes. Vai voltar, assim, marcha 1, e vai voltar engatilhando, e a galera tá com sangue nos olhos para fazer acontecer, mas eu acho muito importante que as pessoas percebam que para a gente voltar a ter esse circuito que a gente almeja, cada um tem que estar colando nos shows, tem que estar pagando seu ingresso, tem que estar comprando discos, tem que estar comprando camisetas, tem que fazer a parada acontecer, porque é disso que a gente vive, não só financeiramente, mas idealmente, para que exista a arte, no nível de arte que existe no Brasil, precisa ter o público apoiando, empenhado, participando,
E eu queria dar esse salve pra galera, assim, tipo, compre seu ingresso, colhe nos shows, divulgue, compartilhe, porque se os shows voltarem, tem que voltar com todo mundo, não só com o artista em cima do palco. Vocês misturam português e espanhol. Você e o Sebastian, vocês nasceram no México, né? Isso. E eu queria que vocês falassem um pouco como é poder misturar, além do idioma, a gente sabe que não tem como, mas também misturar, não tem como não misturar a cultura. Como é que é poder fazer toda essa mistura? Muito orgânico, sabia? Como a Francisco nasceu estando em turnês entre diversos países e tocando nas ruas e nos palcos, a gente sempre tinha que tocando nas ruas e nas praças, a gente sempre tinha que criar um show que comunicasse diretamente com o público para poder passar o chapéu e tirar uma grana naquele dia para comer, para dormir e tal. Então a gente, nessa necessidade de comunicar, a gente tinha que criar um show que se comunicasse, não importa em que país estivesse. Claro que a cada show, o show muda, mas que tivesse esse vínculo. Então a mistura de ritmos, da cúmbia pro carimbó, do maracatu pro candombe, da cumbia villeira para trova, enfim, do ska punk pro punk latino, a mistura de ritmos foi se dando de uma maneira muito orgânica para a gente, assim como o idioma. Ia trocando de um para outro, de repente encontrava qual palavra funcionava melhor no Brasil para cantar em espanhol, para que a galera também cantasse e descobrisse que sabe cantar também em espanhol, né? Só se perder um pouquinho de vergonha, sabe cantar. E é a mesma coisa indo para lá, para o outro lado da fronteira do Brasil, assim. Então, é uma coisa muito orgânica e eu acho que é uma bandeira que eu me orgulho muito, sabe? De falar sobre a integração latino-americana. Não porque a América Latina é uma só, são diversas Latino-Américas. Porém, porque uma parada é certa, a gente é ensinado já faz 500 anos a se dividir e dividem para dominar. Né? O imperialismo cultural funciona assim, nos dividem para dominar, para a gente vender nossa matéria-prima para o primeiro mundo e comprar a nossa matéria-prima industrializada do primeiro mundo a um preço muito mais caro do que a gente vendeu, e assim a dívida é eterna, e o ciclo da dívida é eterno. E isso acontece com a cultura, demais. Então, eu gosto muito da bandeira da integração latino-americana, porque os momentos que a América Latina se une, e agora falando de música mesmo, falando de funk e reggaeton, os momentos que a América Latina se une é muito potente. É incrivelmente potente. E eu bato muita palma para artistas que fazem isso, do pop, Anitta, a galera, até o underground quase mainstream, o Baiana System, a gente, acho muito massa quem puxa isso, e é uma bandeira que eu sempre vou defender. E eu queria só que tu fizesse algum convite para as pessoas conhecerem esse novo álbum, conhecerem o trabalho de vocês. E já que as lives do reality da Casa São Francisco ficaram gravadas, convidar também para todo mundo conhecer. Ouvintes do Ultraverso, assistentes de Ultraverso, participantes de Ultraverso, aqui é Mateu, da Francisca Lombra, convidando vocês a duas coisas muito legais. Primeira coisa muito legal acabamos de lançar um disco, e honestamente tá um discaço, tá muito legal o disco chama Casa Francisco, é sem dúvida o disco mais Francisco de todos, são músicas para serem cantadas em galera, com as amizades, com o coração aberto, músicas que têm um monte de referências de diversos lugares do nosso continente. E o segundo convite se você quer conhecer muito mais da banda e dar muita risada com a gente e também chorar com a gente, vem assistir o que foi a Casa Francisco, que é o reality da Francisco. Todos os episódios estão no nosso YouTube. Todos os dias rolaram gincanas, rolaram provas, rolaram piadas, rolaram músicas, rolaram bate-papos. Vários convidados que participaram. Então, vem assistir e conhecer um pouco mais de nós. E a gente se vê nos shows. Muito obrigada, Mateu. Eu queria te dar os parabéns pelo trabalho de vocês, por essas músicas, pelo menos até agora que eu escutei, do novo álbum, e desejar muito sucesso para vocês. Muito obrigado, Ana. Obrigado demais pelo espaço aqui. Espero que vocês tenham gostado. O link para conferir o álbum Casa Francisco está na descrição do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada
Um abraço e até a próxima.